Então, uma boa noite para todos, desejamos que todos estejam bem e vamos uma vez mais dar início ao Evangelho no Lar, que fazemos habitualmente neste nosso lar, quinzenalmente, e rogamos a Jesus, humildemente, que seja o nosso convidado também desta noite. Doce e querido Jesus, que a tua paz nos envolva nesta hora. A nós que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados, e a todos os nossos irmãos, que onde quer que se encontrem, mais necessitem do teu infinito amor, da tua misericórdia. Agradecemos por esta hora, Mestre, em que vimos à tua casa, e que aqui possamos também nesta noite colher um pouco daquilo que vimos em busca, que são os teus ensinamentos e as tuas bênçãos, que cada vez mais e cada vez melhor, com aquilo que vamos aqui aprendendo, com a nossa vontade e com o teu auxílio, caminhar cada vez mais e cada vez melhor pelos trilhos certos, pelos caminhos mais seguros. Que seja então, Jesus, mais uma noite de auxílio, de paz e de algum aprendizado. Que assim seja. E agora? Dando início assim à nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 18, em que o título é: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e os outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa
que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Item 19. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pensadores nenhuma semelhança apresentam com as dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou de estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para os outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contacto dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Alguém quer comentar alguma coisa? Concordam com o que ouviram? As afeições espirituais? Tudo tão caladinho. Então, realmente assim é. Quando há afinidade espiritual, isso não se destrói com a morte dos corpos. Pelo contrário, quando o amor é verdadeiro, ele nos acompanha, porque ele faz parte da nossa bagagem espiritual. Para onde quer que nós vamos na erraticidade, esse amor ou esses laços de família espirituais vão connosco. E como é que os espíritos na erraticidade se encontram? Digam. Afinidade. Mas a afinidade, ela é determinada por alguma coisa. Pela nossa vibração. É assim que nós nos encontramos na erraticidade. É assim que nós vamos ao encontro uns dos outros. Pelo modo como vibramos em termos energéticos. Porque nós, as criaturas, somos energia. E é isso que nos leva. Do mesmo jeito que nós aqui encarnados, muitas vezes, quando nos reencontramos com alguém que faz parte da nossa família espiritual, sem ser da nossa família carnal, nós chegamos perto de alguém estranho, entre aspas, e nos sentimos muito bem. O que é que vai ditar esse muito bem, sentir muito bem? A atração energética que nos une, porque não é a primeira vez que nos encontramos. E, curiosamente, o inverso também é verdadeiro. Chegamos ao pé de alguém que nunca vimos e só não vamos logo embora porque ainda tentamos ser bem educados. Porque a nossa vontade era nós afastarmos logo e para bem longe. Também é sintomático que há alguém com quem nós temos ainda coisas para nos acertarmos ou ele connosco. Então, no mundo dos espíritos, não tenhamos dúvidas. Há verdadeiros grupos familiares. Com eles iremos ter, quando nós desencarnarmos, outros depois irão ter connosco, porque esses grupos, como nós já dissemos, não se desfazem. Não se desfazem porque são verdadeiras afeições, verdadeiras simpatias, são semelhanças de gostos, muitas vezes aceitação de costumes. Também, quantas vezes, a mesma afinidade religiosa, damos-nos bem dentro do mesmo grupo que elegemos como meio de nos religarmos com Deus.
Então assim nos buscamos uns aos outros. Logo deixamos o corpo, vamos para casa. Eu gosto tanto desta expressão. Vamos para casa. Porque nós pensamos assim, agora, quando o centro daqui a pouco fechar, nós vamos para casa. É a casa terrena. Mas essa não é verdadeira. A nossa casa verdadeira é a que está do outro lado, aguardando por nós, porque de lá viemos e para lá vamos. Essa é que é a nossa casa verdadeira. Então as reencarnações apenas nos separam, estes grupos familiares separam-nos momentaneamente. É o tempo da reencarnação, pode ser 50, 60, 70, 80, 100 anos. Mas o que é isso comparado com a nossa existência de espíritos? Que somos imortais. 100 anos é um segundo menos que um segundo. Todos os que aqui estamos já temos milhares de anos. Já somos espíritos velhos e relhos e teimosos. E profundamente teimosos, obstinados. Mas como é que você sabe isso? De um modo muito simples. Onde é que eu estou reencarnado? É no mundo de rosas? É no mundo de amores perfeitos? Não. É no mundo complicado. Ora, isso diz-me que eu ainda estou atrasado. Porque senão eu não estaria reencarnado aqui. Eu estaria reencarnado num mundo bem melhor. Mas ainda estou aqui e é sintomático que eu ainda preciso de aprender muito. Então, na erradicidade, quando nós formos para casa, nos reencontramos. E ainda bem. Nos vamos reencontrar para continuarmos a família que somos. Como não podemos reencarnar todos ao mesmo tempo, uns ficam lá, outros vêm. Pode até acontecer que quando nós voltarmos, alguns já estejam do lado de cá, mas estão lá outros. Vamos fazer um exercício simples, que eu gosto muito de fazer também. Quantos pais biológicos nós temos? Quantos avós? 4. Quantos tios, quantos primos? Assim, mais ou menos diretos. Vá lá que sejam 25 pessoas. Vá lá que sejam. Se eu já reencarnei 100 vezes, eu vou multiplicar 25 por 100. Quanto é que dá? Qual é a família, afinal, maior? É a espiritual ou a carnal? É a espiritual. Não tem comparação de tamanho. Não tem comparação. É claro que depois desses 2.500 há aqueles que somos afins e os que não somos. Mas mesmo que seja metade. 25 para 1.250 há uma diferença muito grande. É por isso que a nossa família espiritual é realmente muito grande. E com uma coisa também muito bonita. Os que estão mais avançados ajudam os que estão menos avançados. Os que estão ainda menos evoluídos em termos espirituais, os que estão mais, dão a mão. Tentam ajudar. Não é fazer as coisas por nós. Ninguém pode. Nós às vezes dava-nos jeito que nós fazíamos uma prece e Jesus mandava um exército de espíritos para nos tirar tudo o que fosse pedras do caminho, pagava-nos as letras no banco, dava plafond aos cartões de crédito, dava-nos uma casa maravilhosa, férias de regalo. Não. Desiludamos-nos porque isso não acontece assim. A ajuda que eles nos dão, tanto a família espiritual, aqueles que estão mais avançados, quanto os bons espíritos, quanto Jesus e quanto Deus, é fortalecerem-nos para nós conseguirmos vencer as nossas dificuldades. Darem-nos o ânimo, o alento, a força para nós vencermos. E estamos todos de acordo que só assim temos mérito, ou não? Só quando eu faço é que tenho mérito. Se os outros fazem tudo por mim, qual é o meu mérito? Imaginem que eu, como estudante, o meu pai fazia-me os deveres todos. E alguns que falhassem, ou que o meu pai não soubesse, a professora fazia. Eu chegava ao fim do ano, sabia o quê? Nada. De certeza absoluta que no ano seguinte eu era repetente. É o que está a acontecer connosco agora.
somos repetentes das reencarnações. Somos repetentes para realmente conseguirmos evoluir todos um pouco mais. Mas vocês estão muito calados, não dizem nada. Por que é que será? Porque eu digo tudo, não é? Pois é. Digam lá, o que é que vocês acharam desta leitura do Evangelho? É maravilhosa. Bom, isso estamos sempre de acordo em tudo o que seja Evangelho. Porque é de Jesus, é maravilhoso não no campo do sobrenatural. É maravilhoso no campo do bom. Vocês não leram, aliás, não ouviram, porque quem leu foi a nossa irmã. Vocês não ouviram dizer que lá, quando nós já não estamos presos às coisas da matéria, já não temos egoísmo, já não temos paixões, daquelas paixões assolapadas, isso lá depois já não existe, quando nós tivermos a nossa própria evolução. É um convite para nós começarmos a pensar já nisso agora. Claro que precisamos das coisas materiais. Sem dúvida nenhuma que precisamos. Nós estamos no mundo material, nós estamos no mundo espiritual. Quando formos para casa não precisamos. Não precisamos nada material. Agora aqui precisamos. Só que essa necessidade ou essa precisão não deve ser nem egoísta, nem demasiado apaixonada. Porque há pessoas que têm uma paixão por querer coisas. Há ou não? Sim. Perseguem tenazmente as coisas e sofrem quando não têm. Vejam vocês. Às vezes têm uma coisa boa, mas ainda querem melhor. E melhor, e melhor, e lutam e muitas vezes perdem a saúde para conquistar coisas melhores que depois as têm e não as gozam, vão embora, batem as botas com uma agradável surpresa. Vão ser os mais ricos lá do cemitério. Vão ser os mais ricos lá do cemitério. Vão ficar muito felizes, porque são muito ricos. E os outros, se calhar, ficam-se a rir deles. Porque andaram a correr atrás das coisas e agora não têm nada. Ao invés de tentarem fazer firmes, sólidos laços de família. E para terminarmos, já que vocês não dizem nada, houve aqui uma coisa também muito interessante. Há ou não elementos da nossa família que parece que não têm nada a ver connosco? Na leitura até dizia, não são da família. São consanguíneos. E às vezes até mesmo nos próprios irmãos. Há irmãos que não se entendem. Desde cedo. Puxam um para cada lado. No entanto, há amigos que nós só estamos bem ao pé deles. Se calhar amigos e amigas a quem nós confidenciamos coisas que não confidenciamos aos nossos irmãos, às nossas irmãs. O que é que será que isto quer dizer? Qualquer coisa que precisa ser resolvida. São a nossa família espiritual. Eu, por exemplo, posso dizer que considero que tenho uma família difícil de pai, mãe e irmãos. Tenho um pai que é muito complicado, tenho uma mãe que não aceita determinadas coisas e considero que tenho ali uma família muito difícil, muito difícil, muito difícil. Essa é que é boa. Eu tenho pedido muito E continuo a pedir. a Deus porque está-se a aproximar o Natal e eu estou a ver que não consigo reuni-los, juntar-nos, porque assim, os pais, por vezes, neste caso o meu pai que tem 90, faz anos para a semana, tem 90, vai fazer 91, se não me engano. E sempre foi uma pessoa muito difícil. Não consegue fazer um sacrifício e pensar assim, as minhas filhas não podem vir passar comigo. Eu ainda
posso me movimentar, vou eu ter com as minhas filhas, vou eu ao pé das minhas filhas para estar com elas. E ele não faz o mínimo esforço. Para ele, quando a gente lá está, vir para a mesa comer connosco, não faz um esforço. Eu gosto tanto dele. E tem que gostar. Não deve fazer esse drama na sua vida. Mas sofro muito. Mas não deve. A dificuldade que existe. Claro. Nós, Vamos lá ver. por exemplo, entre mim, como filha dele, eu sei que ele adora muito. Eu gostava que ele pensasse assim: se eu gosto tanto da minha filha, por que eu não hei de fazer um sacrifício de poder ir? Faça você os sacrifícios que possa. Não lhe exija a ele que ele faça os sacrifícios que não quer. Nós temos que aprender a viver com a família que temos. Eu sei. Temos que aprender a viver com ela. Alguma vez eu vou conseguir que o meu pai, com 91 anos, mude a sua maneira de ser. Eu sei. Se ele em 91 anos não mudou, vai mudar agora? Não vai. Mas Então, pena de... penas tens galinhas. Penas tens galinhas. Ame-o o quanto possa. Não é preciso que faça mais nada. Esse amor é o amor que vos vai ligar mais tarde. Não é a pena dele vir ou deixar de vir. Não é a pena dele se sentar à mesa connosco ou não. Não. Isso é tudo passageiro. Agora, o amor que nutrir pelo seu pai é aquilo que vos vai unir depois, mais tarde. Porque a voz do amor tem muita força. Não há força maior no mundo. Eu acho que o mundo gira porque há amor. O universo se movimenta porque há amor. E não é só o nosso. Porque o nosso é muito pequenino e é muito pobre. Mas é o amor de Deus. É o amor de Jesus no caso do nosso mundo terra, porque Ele é o governador. Mas é o amor também de todos os espíritos que governam os outros mundos. Todos aqueles espíritos puros que estão perto de Deus, fazendo também eles parte da obra da criação, é o amor deles que põe tudo em movimento. Agora, nós temos que pôr o nosso em movimento ao nosso redor. Então não fazemos drama, aceitamos o nosso pai como ele é. Ele vem, oh, que beleza. Não vem, tem mal. Não tem mal. Se eu posso, eu vou. Não posso, não vamos estar juntos fisicamente. Mas como eu o amo, o meu pensamento está com ele. Onde quer que ele esteja. Que passe uma consoada feliz, pacífica, saudável, dentro do que seja possível. É assim que nós temos que nos movimentar. De outro modo, nós vamos sofrer muito. E não é isso que Deus quer. Deus não quer isso. Deus quer que nos entendamos. Mas quando não é possível, sigamos adiante, semeando o máximo que pudermos de amor, que de certeza absoluta estaremos fazendo a nossa parte. Então, realmente, as famílias terrenas são complicadas, sim. Porque a grande maioria dos espíritos que estamos reunidos em famílias, e também aqui o lemos, somos devedores uns para os outros. Por isso é tão difícil o relacionamento. Ninguém tem este pai ou aquela mãe. Ninguém tem este irmão ou aquele primo. Ninguém tem ninguém casualmente. A reencarnação não é um fruto de lotaria. Não é algo que é tirado à sorte. Olha, agora aquele vai ser pai daquela. Aquela vai ser mãe da outra. Isso não existe. A reencarnação é planeada. A fim de nós voltarmos aqui, estarmos perto com aqueles com quem nós precisamos de nos acertar. Mas eles não querem. Faz mal. Fazemos a nossa parte. Um dia eles também se hão de acertar. Façamos a nossa parte. Sem exigências de que o outro faça a parte dele. Ele o fará se quiser. Agora eu tenho que me exigir é que eu faça. E eu faço, tranquilo. Consciência
tranquila. Nas famílias existem também espíritos com mais dificuldades, juntamente com espíritos com mais esclarecimento. Lemos De forma aqui. que, assim, se Lemos. ajudem uns aos outros. Lemos aqui no Evangelho. Na mesma família há diversas gradações de evolução espiritual. Os que estão um pouco mais avançados têm que ajudar os que estão mais acanhados em termos espirituais. E é isso que nós temos que fazer. O ideal é que o façamos sem drama. Tem que ser com paciência. Não há outra coisa. Também esses que têm mais dificuldades nos ensinam a nós a trabalhar mais as virtudes. Portanto, no fundo, evoluímos todos, não é? Um dia houve um espírito que se manifestou num dos nossos trabalhos, um dos mentores, e disse algo muito curioso. Disse que nós aprendemos com todos. E depois acrescentou: com uns aprendemos o que devemos fazer, com outros aprendemos o que não devemos fazer. Mas é aprendizado na mesma. É aprendizado na mesma. Então, realmente, se eu estou um pouquinho mais além, a minha preocupação tem que ser redobrada com aqueles que estão mais aquém. Para que realmente eu seja o algodão que consiga, de algum jeito, amortecer a dificuldade do relacionamento. O relacionamento é difícil, mas eu amoldo-me. Eu sou macio como o algodão. Então a coisa vai indo, vai avançando. Os anos vão passando, nós desencarnamos, vamos tomar consciência do que deveríamos ter feito e não fizemos. Na reencarnação seguinte, de certeza que essas almas viram também elas mais brandas, mais macias. Porque depois a consciência vai cobrar. Vai dizer, olha, deverias ter sido assim, não foste. Devias ter sido. E não é o tal julgamento final, que isso não existe. Isso não existe. É a nossa consciência que nos vai pedir contas. Até porque o difícil é nós amarmos quem nos contraria. Esse é o verdadeiro amor. Vocês já imaginaram o que é nós amarmos um esposo ou uma esposa dócil, caridosa, bondosa, arrumadinho ou arrumadinho, tudo está perfeito. O que é que custa amar uma coisa destas? Uma coisa, entre aspas. O que é que custa amar uma alma destas? Nada. Ou um filho. Ai, o meu filho é uma doçura. Bom aluno, bom filho, bom irmão, preocupado com tudo e com todos. O que é que custa amar este filho? Agora, o meu filho é drogado. A minha filha é prostituta. São esses que precisam do nosso amor. Muito mais do que o outro. Porque o outro já não precisa, ele já tem tudo. Agora, os difíceis não têm. São esses que nós temos que amar. Com muito mais intensidade. Muito mais. Começando pelo perdão, aceitando-os como eles são. Não exigindo nada, fazendo tudo para ajudar. Fazendo o que seja possível para ajudar. Se eles se modificarem, muito bom. Não se querem modificar, problema deles. É a consciência deles que um dia vai pedir contas. Não vai pedir a nossa, nem é a nossa que vai pedir a deles. Não. Cada um depois faz o seu próprio julgamento consciencial quando desencarnamos. Então, famílias complicadas, muitas. Amemo-nos o quanto possamos. Nem que seja no convívio fraterno. Não nos vemos 4, 5, 10, 15, 20 vezes por ano. Vemo-nos uma, aproveitemo-la. Que essa uma vez por ano deixe marca em nós e neles. É o que é possível. É o que está sendo possível nesta reencarnação. Ainda não é possível convivermos os tais 5, 10, 15 ou 20 vezes. Convivemos uma. Nem isso. Amor no coração. Onde quer que estejam, estejam bem. Onde quer que estejam, sejam felizes. É muito melhor
do que nos juntarmos para guerrear, para discutir, para nós querermos que prevaleça a nossa vontade, o desejo que eles mudem ao jeito que a gente quer. Terminando o mesmo, custa alguma coisa exigir que os outros se mudem? Oh mulher, muda-te! Oh marido, muda-te! Que coisa! Custa alguma coisa? Não custa nada. O que é que custa? Eu mudar-me. Isso é que é difícil. Eu lá querer que os outros mudem não custa nada. Agora eu sei quais são os meus defeitos. Eu sei quais são as virtudes que eu ainda não tenho. Então tenho que me mudar a mim para as conquistar, para conseguir chegar a elas. Esse é que é o meu trabalho nesta reencarnação. O outro é com ele. Eu tenho a ver comigo. Quando fizermos isto, de certeza absoluta que os nossos laços de família serão menos tormentosos e, se calhar, serão mais coesos. Haverá uma ligação maior, porque nós respeitamos o outro como ele é. E às vezes é muito complicado respeitarmos tudo e todos. Eles têm opções erradas. Problema deles. Qual é o nosso problema? É quando essas opções erradas são nossas. Esse é que é o nosso problema. Não é o problema dos outros. Eu não vou responder pelos outros, nem os outros vão responder por mim. Eu tenho que responder à minha consciência por mim. O outro, por ele, o outro, e assim vai. Todos temos que responder às nossas consciências. Então entramos na segunda parte do nosso Evangelho, fazendo, como também é hábito, a leitura de uma página do livro Fonte Viva, que é dado à psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E é o item 68, com o tema Sementeira e Construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo aos Coríntios. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já aguardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida em que permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do Reino Divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda a parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade.
Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Senhor Jesus, como nós ficamos gratos a Paulo e a Emmanuel pela sua lucidez na interpretação das palavras de Paulo. E gratos estamos porque eles afirmam que nós podemos ser cooperadores de Deus, coisa que nós tão pouco pensamos. Pensamos que cada reencarnação é apenas e só para a nossa evolução espiritual, esquecendo-nos de que cada reencarnação para nós deveria ser também para sermos colaboradores naquilo que é a criação divina. Achamos-nos demasiado frágeis, demasiado pequenos e não pensamos que podemos cooperar com Deus. Esquecemos-nos do amor, esquecemos-nos da solidariedade, esquecemos-nos da paciência, esquecemos-nos de ser caridosos. E tudo isso, se o fizéssemos, estaríamos colaborando com Deus para que realmente o nosso mundo terra, que Deus tanta carinha e Deus tanta paciência tem, para que nós consigamos evoluir junto com o planeta. Assim, Mestre, nesta hora em que o Teu próprio Evangelho nos vem trazer a lucidez daquilo que deve ser o nosso planejamento familiar, não só em termos terrenos, mas também em termos espirituais, e esse muito mais importante, assim, querido Mestre, despedimos-nos desta hora do Evangelho, tranquilos, serenos e de certeza absoluta, com um pouquinho mais de conhecimento por aquilo que Tu nos ensinaste. Abençoa a nossa água, essa linfa pura e cristalina, que tantas vezes nos vem trazer os elementos necessários ao nosso fortalecimento, ao nosso equilíbrio, seja da saúde, seja da harmonia espiritual. Abençoa o nosso copinho de água, Jesus, a fim de que ele seja precioso instrumento para o nosso equilíbrio. Que assim seja. Eu gostava que vocês não pensassem que somos forretas a dar a água. Damos sempre pouquinho. Eu gostava de vos esclarecer que a água fluidificada ou energizada não funciona pela quantidade. Ela funciona pela qualidade. Os melhores medicamentos que nós podemos tomar são os homeopáticos. E esses medicamentos são gotinhas. Mas são as gotas que curam. Então a nossa água é pouquinha, não porque nós não queiramos dar muita, porque ela é da natureza, ela é gratuita, mas simplesmente porque não há necessidade. Não é água para matar a sede. Essa é outra água que nós tomamos. Esta é a água espiritual para nos ajudar.